O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar reunido com uma classe tão importante, né, na nossa economia atual. Então, quero saudá-los e desejar a vocês que realmente possamos aproveitar o pouco tempo que nós temos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, mas de forma macro, sobre a questão do ganho de capital sobre venda e lucro imobiliário. Principalmente na nossa cidade, na nossa região, né, em Marília, a gente vê muitas vendas de imóveis, muitos corretores, muitas imobiliárias. Então, eu acredito que, realmente, vocês necessitam de informações maiores a respeito desse assunto. E, depois, no final, eu vou me colocar aqui algumas sugestões, caso seja aceita, e se vocês quiserem, né, eu me disponibilizar. Então, vamos direto, né, à questão do que é o objetivo da nossa conversa. Vamos chamar isso aqui de uma conversa, mas é uma conversa séria. Então, vocês, como profissionais da área, né, de imobiliária, vocês têm aí a responsabilidade e tem também a questão de vocês estarem prestando o melhor serviço para o seu cliente. E é importante que você obtenha esse conhecimento, porque você pode oferecer melhor o seu serviço. Quando você tem conhecimento da situação, quando você tem conhecimento da legislação, quando você conhece a área em que você está atuando, você faz sempre o melhor. Então, é nessa questão de excelência que nós estamos aqui, tentar aprimorar um pouquinho mais o conhecimento de cada um. E o ganho de capital sobre venda de imóveis realmente é algo importante, sério, porque ele está atrelado a uma legislação, e uma legislação muito apertada, muito séria, que é a questão que está vinculada ao imposto de renda. Então, o nosso foco hoje vai ser falar um pouco para vocês sobre a tributação de vendas de imóveis, mas para a pessoa física, visto que a questão da pessoa jurídica, quando envolve um patrimônio maior, geralmente as empresas optam por ter uma empresa que faça o assessoramento do conjunto de bens, que vai tratar aí das questões de sucessão patrimonial. Então, o foco particularmente hoje aqui vai ser quando vocês realizam, né, a venda de um imóvel para uma pessoa física. Então, todos já sabem que, no momento da venda, vocês têm que fazer lá o contrato de compra e venda, depois vocês vão alcançando aí as etapas até vocês concretizarem um negócio. E, na concretização desse negócio, é que vem a questão principal, que é a negociação de valores. A negociação de valores, ela envolve aqui a questão tributária. Então, é importante falar para vocês algumas particularidades, algumas especificidades que a legislação determina. Por que vocês têm que ter esse conhecimento? Para vocês ter condições de orientar melhor os clientes, ampará-los em qualquer situação de necessidade, porque, muitas vezes, no dia a dia nosso, a gente imagina que a pessoa até tenha conhecimento sobre determinados assuntos, como esse, por exemplo. Eu sou profissional da contabilidade e eu me deparo diariamente com situações onde as pessoas não têm o mínimo do conhecimento para tomar uma decisão, como, por exemplo, a transferência de um valor de um imóvel, o valor da transação, que muitas vezes, né, precisa ser aí negociado, precisa ser
sentado, como o nosso colega ali colocou. Por quê? Porque a tributação é alta. Nós vivemos num país onde a tributação é muito alta. Então, vamos lá. Ganho de capital sobre venda de imóvel. O que nós temos que nos atentar? Em primeiro momento, gente, olha, aspectos legais, fiscais e financeiros envolvidos nessa transação. Vou começar, inicialmente, falando diretamente sobre a incidência do imposto, né? Vocês estão aí, no momento, numa transação de um negócio, onde o comprador ele vai adquirir por um determinado valor. Porém, quem está vendendo, ele já possui esse imóvel declarado lá na pessoa física dele, na maioria das vezes. Ok? Então, o que acontece? Quando ele declarou esse bem, independentemente do período, a Receita Federal, a partir do momento em que você declara, a não ser que você faça reformas, melhorias nesse imóvel, você pode atualizar desde que comprovadamente. Então, se você tiver nota fiscal de toda uma reforma, se você ampliou, aí você pode ir fazendo a atualização desse imóvel. Por exemplo, você comprou por 200, você gastou mais 100 mil para fazer uma reforma, para readaptar todo esse imóvel. E você tem que ter todos os comprovantes. Se você te comprar um saco de cimento, se você comprar pedra, areia, colocar vidraçaria, você fizer uma escada, um parapeito, o que você colocar, você tem que ter nota fiscal. Por quê? Se você gastou 100 mil, se você tiver todos os comprovantes, você pode incorporar, tá, essas benfeitorias no valor do imóvel. Então, você tem que ter todos os comprovantes. Caso contrário, você não pode fazer isso, porque a legislação não permite que você faça atualização de valores de aquisições de bens já declarados. Somente essa opção. Existe hoje, vocês conhecem, sabem muito bem, o Gov.br. Tudo que você transaciona na sua pessoa física ou na sua pessoa jurídica é informado para a base de dados do governo. E aí, o que acontece? Você vai fazer uma movimentação de todos esses gastos com essa construção, com essa obra. Então, você não pode ter um tempo muito longo. É o tempo de tramitação de toda a documentação. Tá? Eu não aconselho, de forma alguma, vocês aguardarem muito tempo, principalmente em função agora do Gov.br. Há algum tempo atrás, ainda a gente conseguia esperar, mas agora não. Porque tudo que você investe nesse imóvel, ele já está sendo, de alguma forma, alimentado lá na base de dados da Receita. A sua transação bancária já está na base de dados da Receita Federal. O cimento, a pedra, o acabamento, tudo que você fez na sua obra, que você está pagando, a Receita Federal já tem informação de onde você está obtendo esses recursos para investir nesse imóvel. Então, é importantíssimo que vocês estejam, atualmente, muito atentos a essa questão da alimentação de base de dados do Gov.br. Tá? Eu até estava comentando, eu fiz a venda de um imóvel o ano passado, em 2023, e fiz a compra de um outro imóvel. E aí a gente já vai até adentrar aqui para falar com vocês a questão de prazos, né, que eu acredito que vocês já tenham, mas o que nós queremos passar para vocês hoje, o que eu pretendo passar, é a questão realmente de ficarem atentos às movimentações que o governo tem feito nos últimos tempos em relação às informações da base de dados. Então, o que está acontecendo? Tudo vai para a base de dados. Se você não declarar adequadamente, se você não orientar o seu cliente, ele pode incorrer em uma situação muito desconfortável. E você, como corretor, como consultor de imóveis,
você pode sim ter esse conhecimento, você pode fazer essa mediação e você pode fazer essa orientação. É lógico que vocês não vão vir aqui e vão preencher o ganho de capital, fazer a declaração de imposto de renda deles, mas vocês têm que ter a responsabilidade e, pelo menos, o conhecimento de que necessita de uma orientação, de uma consultoria, ou tirar dúvida com alguém que está apto a realmente prestar essa informação. Olha, o seu imposto de renda está declarado por tanto, a gente pode fazer a transação e a transferência por tanto. O que você pode considerar nesse valor que pode reduzir o imposto para pagar, que seria o planejamento tributário, né? Cada um pode fazer o seu planejamento tributário aí do seu cliente, no sentido de orientação, não que vocês vão fazer execução, mas saber orientar o que fazer. Então, na realidade, a legislação, os aspectos legais e fiscais e financeiros envolvidos em transações imobiliárias estão todas monitoradas pelo sistema do governo. Está amarrado com o cartório, está amarrado com o e-financeiro, que é um demonstrativo que os bancos encaminham para o Gov.br. Tudo está amarrado. Então, realmente, há de se ter um cuidado muito grande em cada transação que os senhores, as senhoras, vocês vão fazer. É uma questão de responsabilidade profissional, né? Eu acho que quanto mais profissional nós formos, mais clientes nós teremos. Então, o trabalho bem realizado é só o rendimento vai ser uma consequência. Vocês sempre terão aí os clientes de vocês. E o que é o ganho de capital? O ganho de capital é aquele valor que você obtém sobre aquele declarado, né? Aqui o valor de mercado do imóvel é 1 milhão. Aí você vendeu esse imóvel por 1 milhão. E se você não tiver se o seu cliente não tiver nenhum outro imóvel, não realizou nenhuma operação nos últimos 5 anos, for único imóvel, ele vai estar isento do pagamento. Porém, tem um detalhe, tá? Se você vendeu esse imóvel por 1 milhão e você tem 180 dias para você aplicar esse valor proveniente dessa venda em outro imóvel para que você não pague o ganho de capital. Mas tem um detalhe. Eu apliquei, não foi meu único bem, tá? A pessoa tem lá um outro terreno, ou você fez uma transação de uma casa. Um exemplo. Então, ou você tem um apartamento, um imóvel, não importa. Então, digamos que esse 1 milhão você tem do valor da venda e vai adquirir um outro imóvel no prazo de 180 dias, para você não ter que pagar imposto de renda. Mas você vendeu por 1 milhão e está adquirindo outro bem por 800 mil. Tem que pagar sobre a diferença de 200? Tem. Tá? Tem que pagar. Como que é feito esse cálculo? Existe um cálculo que a Receita Federal disponibiliza, chama GCAP, ganho de capital. Você tem que preencher o que vai nesse ganho de capital. As informações do comprador, as informações do vendedor, o valor da transação, a informação, se você vai aplicar, você se comprometendo que, para ter aquela isenção, você informa que você vai aplicar parcialmente ou totalmente. Aí você vai dar especificidade de cada transação que você vai fazer. Então, há aqui uma recomendação. Cada caso é um caso. O essencial é que tenhamos a consciência do que é que eu vou fazer com aquele caso. Que tratamento eu vou dar, como que eu vou calcular, o que eu vou fazer para o meu cliente pagar menos imposto. Então, é assim, tá, eu teria que pagar sobre 200 mil reais. 800 mil, tá, é o valor que eu estou pagando pelo imóvel. Porém, eu tenho as despesas, tá?
as despesas, taxas, impostos, melhorias realizadas, que eu posso estar incorporando. Então, digamos que a transação foi 800 mil, eu peguei lá, tive despesas de cartório, taxa, ITBI, todas as taxas, mais 50 mil reais. Então, eu posso colocar essa despesa para abater nesse imposto. Então, se eu tiver mais 50 mil, eu não vou pagar mais ganho de capital sobre 200. Eu vou pagar sobre 150. Se eu fiz uma melhoria nesse imóvel e eu tenho comprovação disso, mais 50 mil, eu posso também abater isso. Então, já meu imóvel já foi atualizado, o valor para a base de cálculo do meu imposto, ele já passou a ser 900 mil. 50 que eu gastei de benfeitorias, mais 50 que eu gastei de impostos, taxas e tudo mais. Então, eu não vou pagar mais sobre 200, eu vou pagar sobre 100, porque isso eu posso abater no meu imposto de renda. É 15% direto? Não. Por isso que tem que preencher o ganho de capital. Porque vai depender, ele tem uma parcela dedutível, o sistema aplica a cada ano que esse imóvel permanece na sua declaração, como bem seu. Ou seja, quanto mais tempo ele estiver, mais redução você vai ter. Então, tem todos esses fatores que têm que ser considerados. Por isso, vocês não precisam saber exatamente preencher o ganho de capital. É lógico, se vocês quiserem, eu venho aqui dar uma aula para vocês sobre preenchimento de ganho de capital. Porque é muito prático. Na hora que o contador for lá fazer a declaração de imposto de renda, ele só vai clicar ali numa situaçãozinha, num íconezinho chamado GCAP, importar, ele vai importar todas as informações para a declaração de imposto de renda da pessoa física. Tá. E como que é o cálculo? O cálculo, praticamente, eu já expliquei, né? Às vezes, vocês não se incomodem, porque, às vezes, eu vou falando e quando eu chego no slide, eu já até falei, comentei sobre aquilo. E uma coisa importante, né? Qual é o prazo? O que as pessoas confundem muito? Existe muita confusão. Eu, que sou profissional da contabilidade, eu sei que existe isso, porque as pessoas acham que, se ela vendeu o imóvel no ano de 2023, ela só vai pagar imposto ou só vai recolher e ter prazo a partir do ajuste anual, que seria em 31 de dezembro, que nós estamos fazendo agora até 31 de maio. Não, você vendeu o imóvel, foi lá no cartório, transferiu dia 30 de janeiro, dia 28 de fevereiro, você tem que estar pagando o imposto de renda, tá, sobre o ganho de capital. São 30 dias após a transação. Se você deixar de pagar, você vai pagar multa. Outra coisa, como eu disse, né? Agora eu estou fazendo a minha declaração. Eu vivenciei essa experiência no ano de 2023. Não para minha surpresa, mas para minha constatação, quando eu entrei no Gov.br, que eu já tinha 89% da minha declaração pronta. Olha o avanço, né? Que eu fui averiguar, né, tudo que ali continha, constatei que já estava, né, veio puxado já da base de dados, o cartório informou, passou a informação e já está lá registrado. A compra do meu imóvel, o nome, CPF e o valor da operação. Ou seja, eles já sabem que eu vendi um imóvel. Então, eu obrigatoriamente vou ter que ir lá no GCAP e informar o quanto eu já paguei. Tá? Então, isso, inclusive, já consta na base de dados da Receita Federal. Então, são informações básicas, mas que a gente tem realmente que se atentar. E tem que atender os requisitos da lei. Existe, é o que eu disse, cada caso
vai requerer de cada um de vocês que tenha um olhar. Por quê? Não é uma receita de bolo, é uma legislação. E dentro dessa legislação, existem alguns requisitos para serem cumpridos. Tem a questão de ser único imóvel, tem a questão de você aplicar totalmente o valor de um imóvel em outro imóvel no prazo de 180 dias, tem a possibilidade de você comprar 2 imóveis com aquele dinheiro, tem a possibilidade de você comprar um imóvel de um valor menor e ficar com a diferença do dinheiro, ou para outras finalidades, ou até mesmo para fazer um tipo de aplicação. Então, aí é uma avaliação que vai ter que ser feita caso a caso e pontual. Então, é importante vocês saberem que no ganho de capital tem que ter esse cuidado, porque, mais do que nunca, nós estamos todos amarrados dentro do sistema do governo. Tá? E o reinvestimento do ganho de capital. O que eu falo aqui? Né? A questão do planejamento. O que você pode fazer? Procurar um bom profissional, onde ele possa te dar as orientações de como você fazer, o que é que você pode ser considerado para fins de redução do imposto de renda. O que acontece muitas vezes? Talvez algum de vocês não conheça exatamente, por exemplo, que lá no ganho de capital, a cada ano que passa tem um fator redutor. Então, não se aplica direto a alíquota do imposto de renda. Então, às vezes, você assusta um cliente e você até perde uma venda, de você falar, olha, você está declarado aqui por 100 mil, só que nós vamos passar por 300, vai ter um ganho de capital de 200 e vai dar X de imposto de renda. Não é bem assim. Tem algumas situações que têm que ser consideradas, como a questão das taxas, dos impostos que você pode abater, do tempo que esse imóvel está no patrimônio daquela pessoa. Quanto maior o tempo, mais parcela, mais valores de redução ela tem na tributação. Então, pessoal, cada caso é um caso. Então, tenham essa conscientização. Pegou uma situação, vou analisar e vou orientar da melhor forma o meu cliente. Tá? Documentação necessária. O que é o básico para que a gente possa ter um início e um norte para a orientação? Ter uma certidão de matrícula do imóvel, isso todos vocês já sabem. Né? Não se faz nenhuma transação se não emitir uma certidão do imóvel. Por quê? Caso exista alguma... Esbarrei. Caso exista alguma restrição, você vai identificar ali. Caso exista buscas nesse imóvel, vai constar ali. Outra situação que vocês também têm que ter muita cautela é a questão de esses bens estarem livres. Né? Porque, se for uma situação... Voltou. Obrigada. Se for uma situação, e isso acontece muito, tá? Eu sei porque, como profissional da contabilidade, eu faço essas orientações, e eu, particularmente, tenho essa situação específica. Existe, e vocês devem já ter se deparado com situações de vendas de imóveis quando se trata de menor envolvido, quando você vai utilizar recursos de herdeiros, quando você vai fazer a venda de um imóvel que envolve um incapaz, que existe uma outra pessoa que tem a curatela, né, ou a tutela, conforme o documento, existe todos os cuidados, onde você tem que ter
a questão da solicitação para o juiz, onde você tem que saber orientar o seu cliente que aquela parcela daquele valor que cabe àquela pessoa que é incapaz, ele vai ser depositado numa conta específica, você não vai poder disponibilizar daquele valor. Você vai ter que, para utilizar aquele valor futuramente, que isso é outra situação, você vai ter que prestar contas para resgatar esse dinheiro. Então, tudo isso são situações que envolvem o nosso dia a dia. E que é de extrema importância vocês estarem sabendo disso. Tá? A documentação necessária, a matrícula, a escritura de compra e venda e a declaração do imposto de renda dos últimos 5 anos. Por que os últimos 5 anos? Porque é o prazo prescricional e também é o prazo onde, por exemplo, se você vendeu um imóvel no prazo de 5 anos, você não pode aproveitar do benefício da lei da isenção, se você for um prazo menor. Então, tem aí alguns requisitos para vocês se atentarem, para vocês estarem orientando os clientes de vocês. Ah, eu tenho, mas você já utilizou esse benefício num período inferior a 5 anos, então você não pode utilizar o benefício da isenção. Então, existem particularidades. E todas essas particularidades, vocês têm que estar sempre atento, sempre conversando com um profissional da contabilidade, com um advogado. Então, o pessoal da área jurídica e o pessoal da área contábil são amigos de vocês, tá? São parceiros de trabalho, porque eles é que vão conseguir te dar a orientação que você não tem para você desenvolver a sua atividade com qualidade. Né? Então, isso é muito importante. Os prazos e procedimentos. O prazo de declaração do ganho de capital é até o último dia do mês seguinte à venda. Bem prático. Vendeu até 31 de janeiro, até o último dia de fevereiro, você tem que recolher o imposto se devido. Senão já começa a correr todos os encargos incidentes sobre o valor devido. Ok? O que você vai informar para a Receita Federal, você pode fazer no ajuste. Mas o recolhimento tem que ser 30 dias. A gente fala 30 dias, mas conta-se sempre o último dia do mês seguinte da ocorrência do fato. Ok? E o planejamento tributário, né, o que eu já comentei com vocês, é a questão de estratégias de deferimento. Como, por exemplo, eu posso parcelar isso para que eu não tenha essa incidência. Vocês, acredito que algum de vocês já optaram por essa situação. Tá? Analisar opções para adiar o pagamento do imposto sobre o ganho de capital. Então, existem algumas estratégias aí que podem ser utilizadas, que vocês podem lançar mão delas para poder estar informando melhor o seu cliente, oferecendo melhor o seu serviço de consultor imobiliário. Estruturação societária, avaliar a criação de empresas, né, aquilo que eu comentei inicialmente, quando se trata de pessoa jurídica, geralmente o conjunto de bens ali são administrados por uma empresa que já faz sucessão patrimonial, algo desse tipo, porque realmente são valores mais relevantes, e também a pessoa jurídica envolve uma outra situação, né? Que é a questão de tributação, depende dos regimes, se é lucro real, se é lucro presumido, e toda essa estrutura de legislação brasileira que nós temos pelo nosso caminho. Reinvestimento, isenções, explorar oportunidades de reinvestir, né, o ganho de capital, para compensar esses valores de tributação. Então, tudo isso são estratégias de planejamento tributário. Dicas aqui para maximizar o ganho de capital. Calcular corretamente, fazer o cálculo preciso, não deixar se equivocar, aproveitar
tudo, saber tudo que pode ser deduzido da base de cálculo e aproveitar tudo, não deixar nada para trás. Taxa, imposto, qualquer benfeitoria, se atentar em pegar as notas fiscais certinho, porque não adianta nada você fazer uma benfeitoria. Comissões você pode deduzir, tá? A comissão que você paga para o corretor. Então, é uma coisa, a não ser que você tenha um pacto separado, aí outra história. Aí eu não vou me envolver, mas o correto aqui, tá? Existem empresas que contratam o corretor e só pagam o corretor mediante nota fiscal. Então, nesse caso, né, obrigatoriamente você vai ter que fazer o cálculo lá, considerando o valor da comissão do corretor, excluindo da base de cálculo, que isso também é dedutível para fins do cálculo. Aproveite os prazos, entenda melhor os prazos, tá? E prepare toda a documentação a tempo. É aquilo, se você não fizer até o último dia o recolhimento, você vai levar a canetada. E agora a canetada é virtual, é online. Tá? Você não precisa de BIC. Você só clica no assim, um botãozinho no sistema e ele sai fazendo uma devassa. Ele pega o comprador, o vendedor, a empresa de material de construção, vocês, consultores imobiliários, pega todo mundo. Ele vai rastreando assim, ó, tá? Pega todo mundo. Não tem jeito. Fiquem atentos. Fiquem atentos, porque o governo está de brincadeira, não. Invista novamente, reinvista o seu ganho de capital em novos imóveis. Eu comprei, né? Eu vendi por 1 milhão, comprei uma casa por 600, vou comprar um apartamento por 300, e assim você vai fazendo estratégias para não pagar o imposto de renda. Saibam fazer contas, olha, eu vou poder alocar o seu apartamento que você vai comprar, você já pode casar uma outra venda em cima disso. Então, gente, tudo isso é estratégia. Com uma operação, você pode até desdobrar em 2 vendas, ganhar comissões, fazer com que a outra pessoa, o comprador, não pague o imposto de renda, reinvestindo também, porque lá no GCAP ele pergunta se é num único imóvel, se tem mais imóveis, se é parcial, se é total. Ou seja, tudo amarrado. Mas dá para a gente pensar e planejar. Se a gente parar, pensar e planejar, nós conseguimos obter isenções e ainda ter um serviço prestado por parte de vocês com excelência. Tá? E as conclusões e considerações finais. Em suma, tá? Diferencial no conhecimento para orientação do cliente. Qual é o nosso alvo? O cliente. Então, você tem que ser excelente. Você não pode mais ser bom. Ser bom não basta. Porque gente boa tem em todos os lugares. Mas pessoas excelentes, você tem que correr atrás para ser. Porque na sua excelência do seu trabalho, no seu diferencial, é que você vai conseguir ter uma carreira brilhante nessa profissão de mercado imobiliário. Tem que ter conhecimento. Se você não correr atrás do conhecimento, você não vai conseguir fazer a sua prestação de serviços com excelência. Então, é nesse viés que a nossa fala de hoje trouxe para vocês, em um momento muito breve, mas eu me coloco à disposição de outras vezes, se vocês acharem pertinente, se vocês quiserem, tá? Eu me coloco à disposição, em nome da ETEC, Antônio Devisati, para vir, para auxiliar, para bater um papo com vocês. Eu quero aprender a fazer, como que faz o imposto de renda para orientar. Eu venho aqui, eu faço um treinamento. Olha, existe essa particularidade. Tá? Porque esse assunto
tá? Eu fiz assim um apanhado um overview, uma coisa muito macro, porque o que vocês têm que fazer é no dia a dia, conforme vocês forem aplicando, vocês ir buscando informações. Porque o negócio é se aperfeiçoar naquilo que você faz. Você só vai fazer bem quando você faz muitas vezes e a busca por excelência. E aproveitando, né, que nós estamos aqui reunidos, eu falei com o professor Everaldo, e eu gostaria de falar com vocês, não sei se todos estão sabendo, mas o Centro Paula Souza, né, aqui pela escola ETEC Antônio Devisati, ele está lançando o curso, tá, de transações imobiliárias. Eu não sei se todos já têm, né, aqui todos já são, mas vocês podem estar fazendo esse curso para se aperfeiçoar. O conhecimento nunca é demais. E eu acredito que esse curso, para quem está na área e para quem não está. Eu até vou falar aqui o cálculo que o professor Hamilton, coordenador do curso, ele faz em relação a esse cálculo. Se você vender 2 imóveis de 1 milhão por ano, você já está tranquilo. Porque você vai ter uma média aí do quê? De 10 a 12 mil reais de ganho, se você fazer na proporcionalidade. Então, pessoal, também aproveitando para falar que trata-se de um curso oferecido por uma instituição pública. Então, isso tem, principalmente pelo Centro Paula Souza. Ele tem uma credibilidade, ele tem uma história, e vocês estarão garantidos, né, em relação a ter esse curso para fazer o registro ou para novos colegas que queiram fazer. E, principalmente, para que vocês se mantenham atualizados no mercado. Esse curso vai ser um curso que vai ser inovador. Tá? Na cidade, eu acho que, pela estadual, só o centro que está oferecendo, e é um diferencial para vocês. Então, é 1 ano. Gente, 1 ano, piscou, passou. E vocês vão ter uma certificação. Para inscrever, 9/5. 1 ano. 2 semestres. Então, se começar agora, em agosto, é gratuito. Gratuito. Gratuito, com a qualidade e com a referência de Centro Paula Souza e ETEC Antônio Devisati, que nós estamos entre as 10 melhores escolas do estado de São Paulo. Tá? Vai ter o vestibulinho, 40 vagas noturno, tá, por semestre. As inscrições vão agora até dia 9/5, os senhores devem ter recebido, né, o panfleto. E a prova vai ser 9/6. As aulas começam dia 24 de julho, vai até dezembro, e depois inicia em fevereiro e conclui em julho. Então, gente, é um tempo pequeno. O centro, né, ele tem feito esses cursos muito pontuais, porque ele visa uma formação técnica, pontual e de qualidade. Então, assim, é para pessoas mesmo, profissionais que realmente desejam atuar na área, estarem informados e ter a certificação. Ok? Então, eu gostaria que, se vocês tivessem alguma dúvida, eu estou deixando aqui o meu contato, tá? E aí o Leão vai agradecer, tá? Vai agradecer de estarem todos muito bem informados, ninguém cair na malha fina, os clientes de vocês estarem sempre bem orientados. E o meu contato é esse aí, tá? Meu e-mail, meu contato telefônico. Caso vocês tenham alguma informação, eu me coloco à disposição de vocês, tá? Do treinamento de imposto de renda de pessoa física? Tá. Então, esse daí, nós temos que fazer um outro projeto. Que esse projeto que nós estamos no momento é um projeto para a comunidade. Tá? Então, nós treinamos os alunos
e sob orientação de um professor, nós estamos já com atendimento. Tá? Eu vou deixar depois com o professor Everaldo, vou passar para o WhatsApp dele, o formulário para preencher, caso alguém queira alguma consultoria de imposto de renda. Tá? E aí vocês preenchem esse formulário e a gente recebe lá o cadastramento e o agendamento. Você vai escolher o dia e o horário que você quer ser atendido. Tá bom? Então, fica aqui o meu agradecimento e me coloco à disposição dos senhores após esse encontro. Muito obrigada.